Sejam todos muito bem-vindos a esta nossa investigação visual. Hoje a gente vai fazer uma revisão super especial, perfeita para os nossos estudos do ensino fundamental. Vamos investigar um dos mitos mais fascinantes de todos os tempos, a história épica de Prometeu. Só que a ideia aqui não é parar na mitologia, tá? Nós vamos atuar como verdadeiros detetives linguísticos. Vamos desvendar aquelas engrenagens ocultas da gramática, sabe? Coisas como coesão e coerência, que são exatamente o que dá vida a essa narrativa e constrói quem é herói e quem é vilão. Então, bora mergulhar nisso. O nosso roteiro de hoje é o seguinte: a gente começa com o mito de Prometeu, passa para a criação e o fogo, depois a caixa de Pandora. Em seguida, vamos ver o poder das palavras, a coesão no tempo e fechamos com conectivos e consequências. Vamos lá? Começando pela nossa primeira parte, o mito de Prometeu: deuses, titãs e rebeldia. Imagina viver numa época em que os deuses governavam absolutamente tudo e exigiam obediência cega. É aí que surge uma faísca de rebeldia. Dá uma olhada na intensidade dessa tela do artista Heinrich Fugger. Ela retrata o exato momento do desafio ousadíssimo de Prometeu contra Zeus. Olha só a postura dele, iluminada, imponente, entregando a chama. É um contraste enorme com as figuras humanas ali embaixo, né? É uma representação visual simplesmente fantástica do que é a desobediência. E essa energia rebelde que a gente vê pingando da tela é literalmente a base de todo o texto que nós vamos analisar hoje. Indo agora para a segunda parte: a criação e o fogo, o antes e o depois da humanidade. E por que será que bater de frente com os deuses era tão necessário? Bom, isso ilustra de um jeito brilhante a transformação colossal que aconteceu. Vem do lado esquerdo, a gente tem a criação inicial feita por Prometeu. Humanos moldados no barro que simplesmente andavam sem rumo pela terra, sem entender nada de agricultura, de construção, nem mesmo da própria origem deles. Agora, olha o lado direito. Temos uma humanidade totalmente empoderada depois de receber o dom final. O fogo aqui não é só para esquentar, tá? Ele simboliza a razão, a técnica, o progresso. É a grande ferramenta que deixou os humanos dominarem o mundo. Foi uma virada de chave gigantesca. Mas aí vem a pergunta: como uma história cheia de caos ganha sentido na nossa cabeça? A resposta é simples: pela progressão do tempo. Uma boa narrativa usa a coerência temporal para organizar toda a bagunça. Dá uma olhada nessa linha do tempo. A gente começa com a origem, lá na argila, passa pelo ensino das habilidades de sobrevivência e então chega no ápice, na rebeldia, que é o roubo do fogo. O que acontece depois? Isso engatilha imediatamente a vingança de Zeus, culminando na punição dolorosa de Prometeu. É justamente essa sequência lógica que faz a gente compreender a relação de causa e efeito durante toda a jornada. Faz sentido, né? O que nos leva à parte 3, a caixa de Pandora, a vingança de Zeus. Falando em causa e efeito, essa desobediência toda trouxe uma consequência pesadíssima. Zeus não deixou barato e preparou a armadilha perfeita. Ele criou Pandora, uma figura encantadora que carregava uma caixa que de jeito nenhum deveria ser aberta. Mas, movida por aquela curiosidade incontrolável, o que ela faz? Ela abre. E é uma catástrofe absoluta. Todos os males imagináveis começam a escapar. A dor, a inveja, o sofrimento, tudo solto para assombrar a Terra. Só que, bem lá no fundo da caixa, um único elemento fica aprisionado. E aí fica no ar essa grande reflexão filosófica, porque só a esperança ficou lá dentro. De todos os sentimentos do mundo, só ela restou. O papel da esperança nessa narrativa final é indispensável. Ela representa aquela capacidade incrível, puramente humana, de manter a fé e a resiliência, mesmo quando o sofrimento parece que vai engolir tudo. É, no fim das contas, a garantia de que, apesar de todos os males soltos por aí, a humanidade sempre vai ter força para seguir em frente. Avançando para a parte 4, o poder das palavras, investigando as escolhas do autor. Agora sim, ativando o nosso modo detetive. Na língua portuguesa, nenhuma palavrinha é jogada num texto por acaso. A seleção lexical, que é basicamente as palavras que o autor escolhe usar, é o que constrói quem o personagem é de verdade. O texto original diz que Prometeu foi movido pelo seu amor à humanidade. Isso cria na hora um herói altruísta, alguém que é rebelde por uma causa super nobre. Mas imagina só se o autor tivesse escrito que ele foi movido pela ambição. O tom muda da água para o vinho. Ele viraria alguém simplesmente obcecado por poder. E se a palavra fosse raiva, aí a história seria só sobre uma vingancinha pessoal contra Zeus. Percebem? Escolher a palavra exata é o que define de fato o sentido da rebeldia do personagem. Chegamos então na parte 5, coesão no tempo,
a cola invisível da história. Para uma história funcionar, a gente precisa saber costurar as palavras com o que chamamos de coesão textual. É tipo uma cola invisível que mantém toda a linha do tempo bem amarradinha. Vamos ver como isso rola na prática. Quando o texto diz, o céu e a terra já estavam formados, mas faltava uma criatura, esse mas não está ali enfeitando. É uma conjunção que cria uma oposição clara, a potência divina versus a falta de saber. E quando a gente lê ensinou a, esse A, pequenininho, retoma a palavra humanidade, para evitar que o texto fique aquele negócio repetitivo e chato de ler. Além disso, expressões como sua vingança conectam lá de trás a fúria de Zeus ao plano dele. São esses pequenos pronomes e conjunções que garantem que cada pedacinho da trama faça sentido e se ligue logicamente ao próximo passo. E, finalmente, a nossa parte 6, conectivos e consequências, a regência das ações. Aqui, a gente chega num ponto fascinante. Como palavras minúsculas ditam consequências gigantescas no mito. O que é realmente interessante neste slide é a prova viva de que os verbos não andam sozinhos por aí. Pensa na ação Zeus zangou-se. Tá, mas zangou-se de quem? Zangou-se pra quem? Não faz sentido, né? O verbo zangar-se exige obrigatoriamente um conectivo bem específico para fazer a ponte até quem vai sofrer o dano. Ele exige a preposição com. Zeus zangou-se com Prometeu. Pessoal, isso é o que a gente chama na gramática de regência verbal. O conectivo ligação diretamente aos danos causados ao nosso herói, de forma super precisa. E tem mais, isso não acontece só com os verbos, acontece com os nomes também. Dá uma olhada nessa tabela de regência nominal. Mudar uma única preposição altera a história inteira. Dizer que alguém tem medo de Zeus significa que Zeus é a própria causa do pavor. Ele é a grande ameaça. Agora, dizer que alguém tem medo por Prometeu muda tudo. Significa que a pessoa tem preocupação, tem empatia com o herói que está lá acorrentado. Olha que poder, um conectivo pequenininho muda completamente a consequência sentimental de toda a narrativa. É genial. Então, o grande lance aqui é que a linguagem reflete perfeitamente a realidade da história. E para ancorar essa nossa investigação gramatical de volta às consequências literais da desobediência de Prometeu, olhem bem para essa gravura impressionante. A gente vê uma águia devorando o fígado do Titã, dia após dia. A falta de subordinação de Prometeu a Zeus gerou um dano físico brutal. E de um jeito bem parecido, a falta de subordinação de uma palavra à preposição correta dela gera um dano brutal ao sentido do texto. Uma coisa espelha a outra. Para fechar, vale lembrar que o conhecimento, o famoso fogo, sempre traz luz, mas vem acompanhado de enormes responsabilidades. E aí fica um desafio final para a nossa reflexão coletiva hoje. E se esse mesmo fogo mítico fosse algo descoberto agora, no nosso mundo moderno? Tipo uma inteligência artificial super avançada ou a própria internet? Quais seriam os grandes benefícios disso? E mais importante, quais seriam as novas caixas de Pandora que a gente abriria sem querer? É simplesmente fascinante perceber como mitos tão antigos continuam explicando o nosso presente tão bem. Continue investigando as palavras e o mundo ao redor de vocês. A gente se vê numa próxima investigação. Até lá!